Fala, meus queridos e queridas, queridões do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Bom, gente, louvado a Deus por tudo. Estamos com 400 inscritos já no canal e isso precisa aumentar. Mas eu quero louvar a Deus por você, tá? Que tá inscrito aí no nosso canal, tá nos acompanhando, nos incentivando, nos ajudando, ampliando os horizontes para que outras pessoas também conheçam nessa simplicidade aqui, que é a do Sadraque, da nossa comunidade, desse tempo, porção diária, no canal do Porção do Reino. Então, gente, quero louvar a Deus por seu apoio, por sua parceria aqui com a gente. E eu tenho sempre falado que você é sempre fiel a Deus, e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar junto com você. Sempre te lembrando, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar a sua mensagem aí para nós. A cada episódio, em cada sábado que acontece, em cada dia que acontece com Porção Diária e com os podcasts, para mim é prazeroso estar com você. Cada podcast que a gente está trabalhando, o ao vivo está aumentando o público, né? Geralmente era 20, 30, agora está ficando 70, 80, 100 pessoas junto com a gente em cada live. Então, para mim, isso é gratificante. Muito obrigado e continue compartilhando para outras pessoas, porque eu sei que é Ele que vai retribuir, é Ele que vai nos dar oportunidade de alcançar novos horizontes dentro desta plataforma, dentro deste meio de falar do amor do Senhor Jesus. Bora lá para a reflexão de hoje? A reflexão de hoje ela é uma palavra que eu uso bastante. Teve uma época da minha vida que eu tive um Fusca, quem é da antiguidade vai lembrar, né? Eu tinha uma palavra escrita atrás do Fusca. E essa palavra ela estava baseada nos evangelhos, nos ensinos de Jesus. Também estava baseada no livro de Apocalipse, né? É um texto de Apocalipse que eu não vou lembrar agora, só lendo mesmo. Mas eu quero usar esta palavra baseado no texto de Marcos, capítulo 1 e o versículo 15. Diz assim: o tempo é chegado, dizia ele. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Quando eu falei que era a palavra que eu fiz um adesivo e deixei no meu Fusca branco, né? Isso faz acho que mais de 20 anos, gente. Mais de 20 anos. E eu andava com esse Fusca para cima e para baixo. E era um Fusca bonitão. E tinha lá escrito atrás: arrependam-se. Ninguém entendia muito o que aquela palavra queria dizer, mas para mim tinha um significado muito importante. Quando a gente ler essa palavra arrependa-se, a gente, quando não entende o contexto, quando não entende a proposta, a ideia, a gente tem uma compreensão negativa desta palavra. Tem uma compreensão de que é algo que não deu certo, de que é algo que a gente precisa rever. A gente tem algumas conotações meia contra a ideia da palavra arrependa-se. Arrependimento é uma das palavras mais belas dos ensinos de Jesus, dos ensinos das Escrituras, porque ela vai nos levar a ter uma vida totalmente mudada, totalmente transformada, totalmente lapidada pelo amor do Senhor Jesus, para o que nós precisamos fazer nos seguintes passos depois do encontro com Ele. O arrependimento vai nos salvar de consequências desastrosas. Olha
Que informação importante! O arrependimento vai nos livrar e nos dar a oportunidade de viver algo maravilhoso da parte de Deus. Mas um dos problemas que temos é pensar que o arrependimento, como eu acabei de falar, é algo simplesmente só negativo. É algo simplesmente só com a imagem, como é que eu posso falar? Queria usar a palavra simples aqui, mas me falhou agora esta palavra. Mas ao certo, quando nós olharmos por esta palavra e começarmos a refletir nela, o arrependimento é quando reconhecemos que temos uma vida de pecado, temos uma vida desastrosas até, de consequências negativas mesmo, de ações e atitudes negativas mesmo, e que precisamos mudar. Precisamos ter um comportamento transformado. Eu vou usar uma outra palavra que algumas pessoas que caminham com a gente entendem muito bem, radicalmente, uma mudança radical. O que é o arrependimento? Quem falou sobre arrependimento? João Batista, em Marcos capítulo 3, versículo 2, ele falou. Mateus capítulo 3, versículo 2, ele falou do arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 4, falou do arrependimento. Lucas capítulo 3 e versículo 3 falou do arrependimento. Jesus, ele pregou sobre o arrependimento. E o arrependimento de Jesus foi uma ordenança aos seus discípulos para que fizesse o mesmo, se arrependesse dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Até os anjos, o anjo profetizou o arrependimento. E dizendo que o Messias salvaria. Quem é o Messias? O próprio Jesus Cristo. O seu povo do pecado. Aonde que está todas essas informações? Nos evangelhos. Mateus capítulo 1, versículo 21. E aí a gente precisa entender de fato o que seria se arrepender. Se arrepender significa parar de ir em direção e dar a volta completamente, e ir na direção contrária. Arrepender-se envolve uma mudança de curso dramática e decisiva. Deus insiste conosco para nos arrependermos quando o caminho que tomamos nos leva à destruição. Deus, ele insiste. Ele fala por meio da sua palavra, ele usa os profetas, ele usa de situações para nos levar a ter uma vida de arrependimento. A Bíblia, ela traz uma informação interessante. Ela fala não somente sobre se dedicar novamente, ela fala em arrependimento, ou seja, que indica uma mudança decisiva e não meramente momentânea ou temporal, não, é decisiva. Eu preciso mudar, eu preciso transformar as minhas atitudes para que o arrependimento valha a pena. Por isso que
eu usei a palavra radical, porque o arrependimento ele envolve uma mudança radical de coração e mente, na qual nós nos concordamos com uma avaliação que Deus faz do nosso pecado. Então, nós tomamos passos específicos para nos alinharmos com a vontade dele, do nosso Deus. Quando a gente só tem a vontade de se arrepender, de mudar, eu tenho uma vontade, mas não faço nada para que isso aconteça na prática, isso não é arrependimento, tá? Isso não é arrependimento. Arrependimento quando eu tenho vontade e uso da oportunidade para aquilo ser feito na prática. Quantas coisas a gente se arrependeu na teoria e na prática a gente continua fazendo a mesma coisa? Que final de semana nós tivemos esse? E sempre quando eu estou aqui refletindo em algumas coisas, eu penso no que aconteceu ontem, no que está para acontecer e no que precisa acontecer. Ontem nós tivemos um culto de ceia, de celebração assim, maravilhoso. Onde nos levou a compreender que de fato, Jesus se fez pecador por nós. E se fazendo pecador por nós, ele nos deu a oportunidade de viver uma vida santificada nele. Só que para essa vida ser santificada em Cristo, nós precisamos ter o comportamento na prática do arrependimento. Olha que bacana. Uma vida na prática do arrependimento é reconhecendo que nós precisamos não mais ser praticantes dos pecados que fazíamos na mente, no coração, e mudando. O arrependimento vai nos salvar de consequências desastrosas. E aí a gente pode ficar com essa palavra. Que reconfortante é para nós que o Criador nos ame tanto assim e queira nos avisar do perigo iminente que está na nossa frente. Porque esse é o papel que Jesus vem fazendo em todo o tempo. Através da sua palavra, através dos meios que ele pode, que ele tem, que ele usa para nos orientar e nos avisar. Mas como a gente está lidando com esta palavra? Vou ler o texto de cabeçalho. O tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam na palavra, creiam na boa e nova informação que a gente recebe todos os dias. De se arrepender, ter a prática da renúncia e viver o Evangelho do Senhor. Hoje é dia 3 de junho de 2024. Eu não sei até quando isso aqui vai ficar no YouTube. Possa ser que vai ser daqui a 20 anos eu lembre desse dia. Mas eu quero lembrar que o quanto eu me arrependi, porque quando eu escrevia isso lá no Fusca,
tinha lá no Fusca 20 anos atrás, eu não tinha a mente que eu tenho hoje, eu não tinha os comportamentos que eu tenho hoje, e eu tive que ter uma vida certeira, uma vida de decisão, a renunciar muitas coisas. Muitas coisas. Quem lembram de mim na época do Fusca, e do que Deus veio fazendo na minha vida, me dando a oportunidade para me arrepender e começar uma nova vida nele, isso a gente pode fazer todo dia, porque todo dia é um dia novo na presença do Senhor Jesus. Uma vontade de mudar não é um arrependimento. Arrependimento é sempre uma resposta ativa à palavra de Deus. A evidência do arrependimento não são palavras de resolução, mas uma vida transformada. Ó. Vivamos uma vida transformada no Senhor, porque Ele tem coisas boas para nós. E eu quero pedir para que Deus te oriente, te capacite, te direcione em tudo que você precisa fazer para que o nome dele seja glorificado. Bora! Mês de junho começou. Que vivamos esse tempo nos arrependendo todo dia. Que seja a glória dele, que seja louvor para ele, que seja exaltação para ele. Sábado tem podcast, vai ser incrível, hein? O tema vai ser incrível. Já já sobe o banner e você vai nos acompanhar. E seja bem-vindo. Compartilhe com alguém. Fala com alguém sobre este canal. Serei muitamente grato ao Senhor pela sua vida.